O espaço sideral é vasto e misterioso, mas não está imune à ação humana. Desde que as primeiras missões espaciais começaram, uma crescente quantidade de detritos e sucata orbitam a Terra, formando o que conhecemos como lixo espacial. Esses fragmentos de satélites desativados, pedaços de foguetes e outros materiais abandonados se acumulam ao redor do planeta, representando uma ameaça tanto para a exploração espacial quanto para a vida em Terra. Compreender a extensão desse problema e as suas consequências torna-se essencial para o futuro da humanidade no espaço. Lixo espacial, ou detritos orbitais, refere-se a todos os objetos feitos pelo homem que orbitam a Terra, mas que não possuem mais utilidade. Isso inclui satélites fora de operação, estágios de foguetes, pedaços de naves espaciais e até mesmo pequenos fragmentos resultantes de colisões entre esses objetos. Esses fragmentos variam em tamanho, desde grandes componentes estruturais até partículas minúsculas, mas todos podem causar danos consideráveis devido à alta velocidade com que se movem no espaço. A corrida espacial, iniciada nas décadas de 1950 e 1960, marcou o início da era do lixo espacial. Com o lançamento do satélite soviético Sputnik 1, em 1957, o primeiro pedaço de lixo espacial foi criado. Desde então, com milhares de lançamentos espaciais, a quantidade de detritos em órbita cresceu exponencialmente. Cada novo satélite, missão tripulada ou lançamento de foguete contribuiu para o acúmulo de detritos, criando um problema persistente que se agravou ao longo das décadas. Os detritos espaciais representam um perigo real para satélites em operação, estações espaciais e futuras missões tripuladas. Mesmo pequenos fragmentos, com apenas alguns centímetros, podem causar danos devastadores. Isso ocorre porque esses objetos se movem a velocidades de até 28.000 km/h, tornando qualquer colisão extremamente perigosa. Até um parafuso ou pedaço de tinta pode perfurar naves espaciais e satélites, resultando em danos milionários e riscos à vida humana no espaço. A Síndrome de Kessler é um cenário hipotético proposto pelo cientista Donald J. Kessler em 1978, no qual a densidade de detritos espaciais em órbita baixa da Terra se tornaria alta o suficiente para desencadear uma reação em cadeia. Nesse cenário, uma única colisão geraria mais fragmentos, que, por sua vez, causariam mais colisões, criando uma cascata de detritos que tornaria inviável o uso do espaço em torno do planeta. Embora esse cenário ainda não tenha ocorrido, o risco aumenta à medida que mais detritos se acumulam em órbita. O lixo espacial afeta diretamente a operação de satélites que orbitam a Terra. Satélites são essenciais para a comunicação global, previsão do tempo, navegação e muitas outras atividades cotidianas. Colisões com detritos podem danificar ou destruir esses satélites, interrompendo serviços vitais para a sociedade moderna. Além disso, o aumento do lixo espacial torna o lançamento de novos satélites mais arriscado, forçando as agências espaciais a gastar milhões em medidas de proteção e manobras evasivas. Diversas agências espaciais ao redor do mundo monitoram constantemente o movimento de detritos em órbita. O rastreamento é feito por radares e telescópios que seguem a trajetória dos maiores fragmentos. Esse monitoramento permite que satélites e estações espaciais façam manobras para evitar colisões. No entanto, fragmentos menores, que também podem causar danos, muitas vezes são difíceis de detectar e rastrear. O monitoramento do lixo espacial é uma tarefa complexa que exige cooperação internacional e tecnologia avançada. A Estação Espacial Internacional, ISS, é uma das instalações mais vulneráveis ao lixo espacial. Orbitando a Terra a cerca de 400 km de altitude, a ISS regularmente realiza manobras para evitar colisões com detritos. Astronautas a bordo da estação já relataram o impacto de pequenos fragmentos em suas janelas e equipamentos, o que destaca a gravidade do problema. Apesar das precauções, o risco de uma colisão grave com lixo espacial é sempre uma preocupação para as tripulações da ISS.
Diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas para lidar com o lixo espacial. Entre as soluções propostas, estão redes robóticas, braços mecânicos e até lasers para remover ou redirecionar detritos orbitais. Um exemplo é o projeto europeu Remove Debris, que testa o uso de redes para capturar satélites fora de operação. Outras iniciativas focam em tecnologias de arrastamento atmosférico, que aceleram a reentrada de detritos na atmosfera, onde se desintegram. Embora essas tecnologias ainda estejam em fase experimental, representam esperança para o futuro. As principais agências espaciais do mundo, como a NASA, ESA, Agência Espacial Europeia, e CNSA, Administração Espacial Nacional da China, têm desenvolvido diretrizes para minimizar a criação de novos detritos espaciais. Entre as medidas, estão o descomissionamento controlado de satélites e o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis. Essas agências também participam de programas de cooperação internacional para coordenar o rastreamento de detritos e compartilhar informações sobre riscos de colisão. Com o crescimento da exploração espacial privada, empresas como SpaceX, Blue Origin e outras também estão enfrentando o desafio do lixo espacial. O lançamento de megaconstelações de satélites, como o projeto Starlink da SpaceX, aumenta o número de objetos em órbita, intensificando a preocupação com colisões. No entanto, essas empresas estão investindo em tecnologias para mitigar o problema, como satélites com mecanismos automáticos de desorbitação ao fim de suas vidas úteis. Embora o lixo espacial orbite fora da atmosfera terrestre, suas consequências ambientais podem ser significativas. Quando grandes objetos reentram na atmosfera, eles podem não queimar completamente, resultando na queda de detritos em áreas habitadas. Além disso, o acúmulo de detritos espaciais ao redor do planeta pode afetar a radiação e as condições ambientais no espaço, prejudicando futuras missões. Portanto, o lixo espacial é uma questão não apenas de segurança, mas também de sustentabilidade ambiental. As consequências econômicas do lixo espacial são enormes. Cada vez que um satélite precisa realizar manobras evasivas, há custos associados, seja em combustível, seja em tempo de operação. Além disso, as colisões com detritos podem resultar na perda total de satélites, gerando prejuízos de milhões de dólares para empresas e governos. O problema do lixo espacial também aumenta o custo de futuras missões espaciais, exigindo mais investimentos em tecnologias de proteção e monitoramento. O lixo espacial não representa apenas uma ameaça para satélites e estações espaciais, mas também para missões tripuladas. Astronautas a bordo de naves espaciais correm o risco de colidir com fragmentos em alta velocidade. O espaço já presenciou momentos de tensão, onde as tripulações precisaram se abrigar em cápsulas de escape devido à aproximação de detritos. A segurança dos astronautas depende diretamente de soluções eficazes para a mitigação do lixo espacial. À medida que a humanidade expande suas ambições de explorar outros planetas, como Marte, o lixo espacial pode se tornar um obstáculo significativo. O tráfego orbital ao redor da Terra já é denso, e o acúmulo de detritos pode dificultar o lançamento de missões rumo ao espaço profundo. Além disso, à medida que a exploração espacial avança, há o risco de criação de lixo espacial em outras órbitas, complicando ainda mais o uso sustentável do espaço. Vários tratados e acordos internacionais foram assinados para regular o uso do espaço e mitigar o impacto do lixo espacial. O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967, estabelece que o espaço deve ser usado para fins pacíficos e que os países são responsáveis pelos objetos que colocam em órbita. No entanto, a falta de mecanismos de fiscalização efetivos torna difícil a implementação dessas diretrizes. A cooperação internacional é essencial para enfrentar o problema do lixo espacial de forma eficiente. Para garantir um futuro de exploração espacial sustentável, as agências e empresas precisam adotar uma abordagem de lixo zero.
Isso envolve a criação de tecnologias que evitem a geração de novos detritos e a implementação de políticas que garantam a remoção de satélites e outros objetos após o fim de suas vidas úteis. O uso de tecnologias reutilizáveis, como foguetes e espaçonaves, também é uma estratégia essencial para minimizar a criação de novos detritos e garantir um espaço mais limpo. O lixo espacial representa um dos maiores desafios para a exploração espacial moderna. À medida que a humanidade se torna mais dependente de satélites e da tecnologia espacial, a necessidade de lidar com os detritos em órbita se torna cada vez mais urgente. Soluções inovadoras e cooperação internacional serão cruciais para garantir a segurança de missões futuras e preservar o espaço como um recurso acessível e sustentável. Proteger o espaço é proteger o futuro da nossa presença além da Terra. Até a próxima!